Amém? Amados, vamos abrir então aí no Salmo de número 39. Vamos continuar o nosso estudo. O Espírito Santo me deu esse direcionamento para a gente estar estudando às quartas-feiras os Salmos. Porque os Salmos são orações de um coração cheio de fé, de um coração cheio de agradecimento a Deus. E se tem uma pessoa que era agradecida a Deus pelo que Deus fazia, esse alguém era Davi, né? E é por isso que os Salmos enriquecem tanto. Glória a Deus. Pode se assentar, amado. Eu vou dar uma explicação breve deste salmo, porque não dá para nós fazermos um estudo tão aprofundado. Porém, aqui nós vemos que esse salmo, ele se divide, na verdade, em 4 partes, né? Primeiro, Davi começa falando do seu silêncio. Quando Davi fala que guardou a boca dele, que emudeceu, que ficou calado, Davi está citando as Escrituras Sagradas, né? Porque em Deuteronômio, capítulo 4, fala a respeito disso. A respeito disso também fala o Salmo 90. E aí Davi vai citando, falando, ou seja, tudo que ele está meditando, às vezes você fala, de onde é que Davi tinha tantas palavras? Aí está a resposta. Ele tinha tantas palavras para conversar com Deus porque ele era um homem que meditava constantemente na palavra de Deus. E ele guardava essas palavras no seu coração. Então, quando Davi fala que ele emudeceu, que ele guardou a boca dele, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua, porei mordaça a minha boca enquanto estiver à minha presença o ímpio, Davi está dizendo o quê? Ele está citando Jó, ele está citando o Êxodo capítulo 14, que fala a respeito disso, Gênesis 24. Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo, quando você estiver diante de um ímpio, não compartilhe suas coisas com ele. Guarda a tua boca, fica mudo. Se você não tem o que falar, fica quieto. Ou se você tem algo para falar, fala com os santos. Fala com aqueles que são da mesma fé que você. Porque você pode abrir demais a tua boca para o incrédulo e o incrédulo depois vai zombar de você. Depois ele vai falar aquilo que você falou. E quando você abre a boca para conversar com um santo, com alguém que compartilha da mesma fé que você, aquela pessoa vai te ajudar em oração. Né? Então Davi, ele não está falando por acaso, essas palavras é de alguém que fala com conhecimento de causa. E a segunda parte, Davi, ele vai estar mais numa explosão de falar. A primeira, ele se calou. Sabe aquele tempo que a gente passa na vida também em silêncio, que você não tem nem vontade de falar? Davi estava dizendo, olha, eu tô mudo, eu quero ficar de boca calada. Depois ele começa a falar e não para mais, né? A partir do verso 4, ele fala, dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, a qual a soma dos meus dias, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. E daí ele começa falando, versículo 6, ele fala que todo homem, né, com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Às vezes a gente se preocupa tanto, né, em amontoar riqueza, pensando, deixa de cuidar de pessoas, de vidas, e fica preocupado em amontoar riquezas, em galgar altos lugares na sociedade, fazer fama, sucesso. Tem tanta gente iludida com isso, quando na verdade Davi está dizendo, Senhor, faz o meu coração entender o quanto a minha vida é curta. O quanto a minha vida é curta. Para quê? Davi estava pedindo aqui, dá a entender, quando você lê naquela versão, dá a entender que Davi estava dizendo, Senhor, me diz qual é o dia que eu vou morrer. Não, não é nada disso. Davi está dizendo, me ajuda, Senhor, a enxergar o quanto a minha vida é breve. Para quê? Para que eu venha cuidar das tuas coisas. Para que eu não viva uma vida vã como vive o ímpio. Porque, amado, toda vida vivida para si mesmo é uma vida vã. Alguém que entra dia e sai dia, pensando só em passeios, em viagens, em curtir a vida, em bebedeira, em mulheres, em homens, em carros, enfim, em luxo e riqueza, é uma vida vã. Porque tudo isso passa e essa pessoa não tem esperança. Mas aquele que confia no Senhor, ele tem um refúgio. Ele sabe que o Senhor é a sua rocha. Mesmo que ele esteja
destruído. Senhor, olha, eu estou assim hoje, mas eu sei, como nós cantamos aqui, né, que o choro, ele dura uma noite, é breve, mas a alegria vem pela manhã. É curta, né, a nossa tristeza. A tristeza do crente, irmão, ela não permanece para sempre. Porque Deus é o Deus que levanta. É o Deus que nos coloca em lugares altos. E aí Davi começa com essa explosão, cantando, louvando a Deus, né, falando sem cessar. E aqui, enquanto ele fala, essa escritura tem eco onde? Em Jó, 1 Samuel 20, versículo 3, Gênesis 47. E aí você fala, puxa vida, olha como ele guardava a palavra no coração. Isso é orar a palavra. Quando você está aflito, não vai ficar com tuas palavras, não. Vai lembrando da palavra de Deus. Senhor, eu estou triste, mas a tua palavra, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Senhor, eu não consigo me libertar desse gigante que está oprimindo a minha vida, mas a tua palavra promete que todo aquele que crê será salvo. E aí você vai lembrando as palavras, vai orando as escrituras. Esses encontros nossos semanais de quarta-feira é para a gente aprender a orar. Orar as escrituras, começa a citar a palavra de Deus. Porque muitas vezes o inimigo não foge das nossas vidas. E eu digo isso, amado, às vezes você pensa assim, não, mas eu sou crente. Lembra da visão que eu falei da mulher lá que a australiana teve? Que ela via demônios das nuvens, eles olhando para as casas e era enviado certos grupos de demônios para algumas casas. E ela dizia assim, Senhor, o que é isso? E ele dizia que tem casas que estão cheias de demônios e tem mesmo em casa de crentes. E esses crentes não têm intimidade com Deus, não têm intimidade com o Espírito Santo, e eles não conseguem expulsá-los da casa deles. E às vezes você fala, não, eu sou crente, minha casa está guardada. Depende. Depende da intimidade que você tem com o Senhor. Depende de como você anda com o Senhor. Se seu coração é cheio de meditações que vêm do alto, será que você pensa constantemente no que Deus te fala? Ou sua vida está, seu coração, sua mente está ocupada constantemente com preocupações dessa vida, né? Pensando em coisas frívolas, coisas que não têm muita consistência espiritual. Depende, se sua mente está ocupada com isso, você não sabe como lutar espiritualmente. Você não tem força para orar, você não tem autoridade para repreender. Então nós temos que buscar desenvolver essa intimidade com o Espírito Santo. Que Davi, ele era afligido, mas ele tinha intimidade com o Espírito Santo. Desde quando criança, ali no seu trabalho, Davi meditava, cantava, tocava, escrevia. Quem é o jovem hoje, quem é o adulto hoje que passa o dia inteiro escrevendo hinos para Deus de amor? Davi passava, trabalhando e escrevendo. E aí você vai encontrar a explicação por que é que Deus amava tanto. Mesmo quando ele pecou, ele se levantou, ele se reergueu, porque Deus perdoou o pecado dele. Porque o seu coração transbordava de amor por Deus. E aí depois ele começa com uma reconsideração. Primeiro veio o silêncio na vida dele, depois veio uma explosão de alguém que quer falar e não se cala. Depois veio a reconsideração. E aí no versículo 7 ele fala, e eu, Senhor, o que espero? Tu és a minha esperança, livra-me de todas as minhas iniquidades, não me faças o opróbrio, né? Essa palavra opróbrio quer dizer vergonha, do insensato. Emudeço, não abro meus lábios, porque tu fizeste isso. Então, ele fala, tira de sobre mim o teu flagelo. Davi começou a reconsiderar. O que é reconsiderar? É quando você fala algo e depois você volta atrás. Você fala, peraí, eu falei isso, mas eu até entendo. Eu falei isso, mas eu até entendo. Não é bem assim. Davi começou a reclamar da vida, mas aí ele falou assim, peraí, Deus, eu sei que esse sofrimento que veio sobre mim foi o Senhor que colocou. Porque a aflição de Davi é porque ele sabia que ele estava sendo afligido não pelo seu inimigo, mas ele estava sendo afligido justamente pelo seu amigo íntimo, que era Deus, por causa do seu pecado. Porque o pecado traz consigo consequências. E Deus, por amar a nossa vida, quando a gente se arrepende e se volta para Ele, fica aquelas consequências, mas Deus perdoa e vai tratando conosco. Deus respondeu para Davi já com algumas provas na vida dele. Davi passou por muitas provas na vida dele. Mas
Davi, quando ele reconsidera aqui, ele vai lembrar do que a palavra de Deus fala, né? Lá em Hebreus, capítulo 12, do 6 ao 11, você vai ver que está escrito lá que qual é o filho que o pai não repreende. Toda repreensão, a princípio, ela não parece ser boa, mas depois ela traz para nós um gozo, uma alegria. O autor dos Hebreus fala isso. Todo filho que está em desobediência, Deus corrige. E quando Deus te corrige, é porque Deus te ama. A pessoa que não está em correção, vindo da parte de Deus, é sinal que ela já está esquecida, digamos assim. Mas quando você sabe que é Deus que está te disciplinando, se alegre com isso. Se alegre com isso. E aí Davi foi compreendendo. Quando castigas o homem com repreensões, o versículo 11, por causa da iniquidade, destrói nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Aí Davi falou, Senhor, ninguém aguenta uma repreensão tua por muito tempo. Porque com o sopro da tua boca, o Senhor pode me destruir. Todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Davi chegou a essa conclusão. Por quê? Todo homem pode ser rico, ele pode ser famoso, ele pode ter dinheiro. Quando Deus falar basta, basta. Pode todos os pastores da terra orar por ele, pedindo, não, Senhor, não leva ele. Quando Deus disser, vem morar comigo, eu vou te recolher, já era. Então, ele começou a lembrar de quê? Da palavra de Deus. O apóstolo Tiago também fala isso. O que é a nossa vida? A nossa vida é como uma breve neblina, que logo passa. Né? É como uma flor. Abre e desabrocha aquela beleza, depois murcha e cai. É isso que esse salmo está falando. E aí, para terminar, ele termina com uma oração. Está vendo? Então, os salmos davídicos não são salmos que terminam com tristeza, com esse pensamento negativo do crente que entra numa caverna e não quer sair mais. Ele termina com esperança. Olha o que ele fala. Ouve, Senhor, minha oração, escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença. Peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o teu olhar para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Então Davi fala, Senhor, não deixa que a minha vida desapareça. Tenha misericórdia de mim, porque minha vida é breve, me faz sorrir de novo, me faz levantar de novo. Irmão, sorria de novo para o Senhor. Abra o seu coração novamente para Deus. Tenha esperança. Tenha esperança. Termine suas orações dizendo, mas eu sei que o meu Redentor vive e é Ele quem me justifica. Jó falou isso. Então, por mais difícil que esteja a sua vida, saiba que tem um Deus olhando por você. Você está aqui por quê? Porque você tem esperança. A esperança do crente, ela não morre, ela permanece. Amém? Glória a Deus.